Olá pessoal, gente linda, tarólogos e tarólogas, estudiosos, amantes do tarô, sejam muito bem-vindos ao Tarô Fora de Série. Eu sou o Alex Alfrim, professor de tarô e tarólogo há 30 anos. Eu ajudo você a ler o tarô e a conectar as 78 cartas com segurança, sem você precisar decorar a palavra-chave nem texto. Mesmo que você ache que você não sabe nada, mesmo que você esteja ali, achando que você está no seu absoluto zero, vem pro Tarô Fora de Série. E hoje eu tô trazendo o nosso podcast Tarô Fora da Caixa. Eu tô entrevistando a minha aluna Daniele. Ela é da turma de janeiro de 2025. Nessa entrevista, a gente vai abordar a história dela com o tarô, as histórias dos atendimentos, dos medos, das vitórias e tudo que ela tem vivido desde que ela entrou no método Tarô Fora de Série. E é a seguinte coisa, eu queria entender uma coisa de você. Eu queria saber assim, antes de você conhecer o método Tarô Fora de Série, antes de você entrar aqui, aquele que quando você tá perdida no mundo, sabe? Tentando entender o tarô, olhando assim, falando, nossa, essas cartas, cara, será que eu consigo entender? Será que eu não consigo entender? Como é que funciona isso? E eu queria saber como é que era você antes, tá? Essa sua aventura com o tarô, antes da gente estar aqui no Tarô Fora de Série, eu queria saber um pouco dessa sua história também. E assim como é que você começou o seu interesse pelo tarô, essa trajetória, e sentir assim, às vezes um pouco perdida, né? Um pouco, putz, o que eu vou fazer? Como é que eu pego isso? Essas cartas, né? Esses 78 arcanos. Então eu queria que você falasse isso para mim. E isso antes de você conhecer o método Tarô Fora de Série, como é que foi essa sua jornada? Como é que foi essa sua história com o tarô? E me traz também um pouco, como é que é essa frustração? Porque, putz, você chegou, e eu lembro que quando você chegou no Tarô Fora de Série, tinha um grau de frustração na tua história. Então eu queria entender um pouco mais disso. Então pode me contar? Abre aqui o seu coração pra gente. É uma história bem louca, né? Porque eu conversando com uma amiga que joga outros oráculos, né? Ela joga Lenormand, e perguntei para ela se ela sabia, né? Sobre tarô, por onde eu começaria, porque assim, eu sempre achei as cartas me chamavam sempre muita atenção, mas eu não entendia absolutamente nada. Para mim era assim, eu cheguei do zero mesmo. E o algoritmo, acho que me ouviu, e aí o algoritmo me pegou e começou a aparecer vários cursos. Primeiro eu fiz um curso que era uma introdução, era gratuita, legal, com uma plataforma bem legal, e foi num período, foi 2023, desse curso eu conheci a minha segunda pessoa, né, a professora, que me auxiliou um pouco mais a entrar nesse mundo, entender melhor, e aí, por ela, eu descobri sobre você, Alex, e comecei a me interessar, comecei a ver vídeos antigos no YouTube, que você já postava da época, acho que foi entre 2023 e 2024, até perguntei na época, acho que era no grupo do Telegram, se você já tinha turma, isso foi acho que 2024, já tinha turma e você falou que começaria a partir de 2025, e foi aí que quando você abriu a turma de janeiro, que eu entrei para o método do Tarô Fora de Série. E aí a gente descobriu que era um tarô completamente fora da caixa. E a metodologia é bem interessante porque me abriu a cabeça. Você entender parte de história, né? Tanto de história da arte, história mundial, né? De tudo. Porque uma coisa é ligada à outra. Isso eu achei muito legal porque aprofunda muito. Aprofundou bastante, não só para a parte de metodologia para eu aprender a jogar tarô, quanto também acrescentou muito com outras questões também que ajudaram bastante, que é legal que você começa a entender o porquê que tem, por exemplo, a flor na carta do mago, uma coisa assim, por causa das cores, os números, a numerologia arcana, para mim foi assim, tipo, explodiu a cabeça. Deu tela azul de início. Depois você vai assistindo com calma e vai interpretando melhor. Mas eu queria que você trouxesse um pouco assim, Você fala que você mexeu um pouco antes, né? Antes de você chegar. Você falou assim, que eu queria.
Mas você se interessou pelo tarô? O tarô veio para você, você comprou as cartas, fez um curso, mas percebeu que não estava entendendo porra nenhuma? É exatamente isso. E livro? Você foi comprar livro, nada te abriu? Então eu queria que você me desse um breve relato de como é que era essa sua vida antes de você conhecer o método do tarô fora de série. Eu comecei, primeiro eu me inscrevi nesse curso, né, nesse primeiro em 2023, e tinha só uma introdução e as aulas eram gravadas e assistindo, eu falei, vou comprar, né? Aí comprei um Rider-Waite e ficava olhando, e falava, não entendi a bolhufas. Principalmente os menores, né? Você ficava assim, tá, mas e aí? Como é que eu junto as duas? Como é que eu junto arcanos maiores e menores? Como é que eu junto a carta da sacerdotisa com a do diabo? O que dá nisso? Esse match entre as cartas? Porque, assim, você tem o mais do mesmo, era o significado da carta da sacerdotisa é isso, a do diabo é tal, e juntar as duas. O que acontece? Aí que travava, né? E aí, como é que faz para juntar? Uma tiragem serve com uma carta só, né? Na minha vida antes de conhecer o método de tarô fora de série, eu ficava perdida, a princípio. Eu sabia a parte teórica, conhecer as cartas, tudo, mas na prática. Na hora de aplicar um método de jogo, ou montar a junção das cartas, se eu uso o método europeu ou o método americano. E muito, no método é legal, deixa muito claro o que é legal você usar as partes, você complementar com a numerologia arcana, e ajuda muito também para aprofundar, né, nas tiragens, tanto, acho que até na vida diária também, você conseguir linkar coisas do seu cotidiano relacionadas às cartas. Isso também é legal, que você começa a ter uma visão diferente do tarô. Não é só tentar embaralhar e falar o que tá ali. Eu acho que você mergulha de cabeça mesmo, né, pela metodologia, e começa a vira a chave e pensa de uma forma diferente. E como é que você se sentia nessa época, em relação às suas tiragens de cartas? Porque a gente tira, seja pra gente, seja pra alguém, como é que você estava nessa fase? Antes de estudar um método tarô fora de série, ficava perdida. Porque você lê, vai lá, segue, lê livrinho, lê PDF, lê livro, e vai, e muitas vezes fala assim, tá, e é só isso? O que eu faço aqui nessa parte da pessoa faz uma pergunta, e você só sabe a teoria básica ali, por causa disso, é assim, o mago faz isso, faz aquilo, mas muitas vezes não passa credibilidade para a pessoa. E isso me dava muita insegurança para jogar. E assistindo as aulas com o método, abrangeu bastante, assim, e me deu mais segurança. Eu saber o que passar para o consulente. E me diz assim, ó, qual era o seu maior medo com o tarô? O meu maior medo, antes, né, de conhecer o método, foi chegar uma hora de você fazer uma tiragem e comer bola, e passar uma informação errada para a pessoa. Que muitas vezes tem gente que acredita, assim, a gente tem que acreditar no que a gente passa, e eu não senti essa segurança de passar isso. Eu mesmo olhava e falava, tá, mas se eu falar besteira, se a pessoa levar a sério o que eu falei, e eu falei passei uma informação errada. E você tem alguma história, algum fato que marcou a sua vida antes de você conhecer o método do tarô fora de série? Tipo, você fez uma jogada, você abriu uma carta, e aquilo te marcou, aquele momento tipo assim, cara, eu não sei essa porra, eu não entendo isso aqui. Num período que eu já estava, acho que já no meu segundo curso, a gente usava muito o método europeu. Então, era um exemplo, assim, por exemplo, tiragem de 3 cartas. Então, método europeu é um arcano maior e um menor, para cada casa, né, e aí juntando o maior com o menor, tela azul. Aí já juntava com a outra para você poder fazer. Não saía nada. O que acontecia? Eu tinha que recorrer a livro,
ler, passar um resumo, ler tudo de novo para ver se fazia sentido. Para poder passar para quem eu estava fazendo a tiragem, até para mim mesma. Muitas vezes eu tinha que anotar tudo de teoria mesmo, assim, passar do livro para o papel e tirar o que mais fazia sentido para juntar. E com o método, acho que isso facilitou demais, porque você consegue linkar uma coisa com a outra sem ter essa dificuldade e essa insegurança. E depois de você ter conhecido o método do tarot fora de série, como é que é a sua leitura com cartas hoje? Hoje, a minha leitura é muito mais dinâmica, eu consigo pensar muito mais, com mais facilidade para poder juntar tudo e poder passar o que eu estou vendo nas cartas, né, nas tiragens, com muito mais segurança, com mais facilidade. E também eu tenho mais confiança em mim, mais segurança para fazer as tiragens. Você hoje consegue ler o tarot? Você consegue dominar os 78 arcanos com segurança, de maneira que você consegue conectar as cartas? Depois que eu iniciei os estudos com o método do tarot fora de série, eu tenho muito mais segurança para ler o tarot para mim, para outras pessoas. Abrangeu também novos tipos de metodologia de tiragem, né, hoje. Depois de aprender o método, é 1000 vezes mais fácil, com mais tranquilidade, dá bastante segurança mesmo. E o que aconteceu com você que você jamais imaginou que seria possível? E depois do tarot fora de série, depois que você aplicou o método, você falou, cara, é possível, dá. Então assim, eu queria que você me contasse o que você achava que era impossível e que depois que você passou pelo método, você falou assim, eu consigo. Bom, uma coisa assim, que foi surpreendente para mim foi receber o feedback de uma pessoa, de uma consulente, que o gato dela simplesmente desapareceu. E ela, na verdade, ela queria saber se o gato voltaria para casa, o que ela deveria fazer para encontrar o gato. E se tinha um período, ela queria uma periodicidade, e aí eu fui clara com ela, eu falei, nesse momento, né, que eu estou estudando, ainda não consigo, tem gente que consegue, eu não consigo ver esse tempo, essa linha de tempo, mas o que eu posso fazer é te aconselhar formas para você, uma forma que você consiga encontrá-lo. E foi isso, eu passei um método de 3 cartas, e aí tem até uma coisa que eu aprendi no método Tarot Fora de Série, que foi sobre a carta dos enamorados, de você ter que tirar mais uma carta, porque é uma carta que são 2 caminhos, né? E aí eu fiz isso e passei as 2 opções, que, lendo assim, não era nem positivo e negativo, mas eram boas, para ela escolher onde que ela se sentiria mais segura para encontrar o gato. E depois de 20 dias, ela achou o gato bem, tinham resgatado ele, apesar dele estar batido, mais magro, porque ele deve ter passeado pela cidade inteira, porque ele foi parar do outro lado da cidade, mas está infeliz com ele, super bem, e me mandou um feedback super feliz e agradecendo com o retorno do gato. E você tem outra história? Tem uma outra história de um cliente que trouxe um feedback legal? Ou mesmo na hora do atendimento? Um feedback muito interessante, inclusive, foi uma amiga mesmo, próxima, né? Foi minha sócia. Ela é super cética, ela não acredita em absolutamente nada. E a gente conversando entre um grupo de amigos, né, no ambiente de trabalho, uma pediu, joga, porque eu levo o deck para tudo quanto é lugar. Joga para mim, eu quero saber tal coisa. E aí ela é solteira, né? Ela falou, eu vou ter um encontro. Brincando comigo, tinha lá, vê o que vai acontecer. E aí saiu o 9 de espadas.
Aí falei para ela, olha, contei tudo que deveria acontecer, tipo, veio e falei assim, ó, vai com calma, porque talvez você se decepcione. No dia seguinte, ela, não, você tá de brincadeira. Você falou, foi tipo decepção total. Eu bloqueei o rapaz, não quis mais conversar. E aí foi engraçado que eu fiz ela. E agora ela pede para fazer tiragem para ela. O meu marido também pede, que também era super cético. Então me fala isso. Eu quero uma história sua, quando você jogou pro seu marido, e saiu um negócio negativo com uma pessoa que você conhece. E como é que você leu isso? Olhando pelo método do tarot fora de série. O bom é que assim, ele pede para coisas super importantes, quando ele está muito apreensivo. Tem vezes que é muito interessante que ele pede, assim, ele está muito apreensivo, ele olha e fala assim, você quer que eu jogo? Ele, joga. E dá uma tranquilidade nele, né? Mesmo assim, Que legal. você lê para alguém próximo, você fica assim, se der uma carta ruim, o que você faz? E o método Tarot Fora de Série trouxe para mim uma segurança para poder fazer tiragem para pessoas próximas. Que você tem essa segurança de você passar uma má notícia, principalmente para alguém que é muito próximo a você. E com o método você vê, abrange as cartas, mesmo que seja uma carta, por exemplo, da torre, que todo mundo teme demais por ela, né, de tirar e falar, nossa, vai... Você consegue ter uma visão diferente e com o método ajuda isso, você abranger outras faces dos arcanos para você poder passar, além de segurança, auxiliar a pessoa a ter uma decisão melhor na vida dela, para a pessoa se sentir mais segura também. E quanto tempo, do momento que você entrou ao momento que você percebeu que você tinha, cara, eu tenho segurança para começar a ler? Quanto tempo você acha que passou para você sentir que virou essa chave? Depois de 20 dias, no máximo, assistindo às aulas do método Tarot Fora de Série, eu percebi que virou a chave e eu comecei a ter mais facilidade, mais segurança para poder ler o tarô, passar as informações de uma forma correta, com muita segurança, com muita confiança, porque eu acho que é isso, a gente, o pior inimigo, muitas vezes, somos nós mesmos, né? Ficar com medo de errar, de fracassar, e eu acho que com o método Tarot Fora de Série, te passa uma segurança grande pela facilidade do aprendizado também. Você consegue entender muito melhor do que ficar anos lendo, pesquisando e vendo coisas que muitas vezes não complementavam. E foi isso, foi a cereja do bolo que faltava. Legal. E assim, eu vou fazer uma pergunta para você que obviamente muita gente pensa. Então assim, além das questões financeiras, eu queria que você me dissesse no comecinho, antes de você entrar, qual era o grande obstáculo para você começar um método do Tarot Fora de Série? E que se você pudesse voltar, você falaria assim lá para a sua Dani do passado, Dani, entra. Qual era a sua grande objeção? E qual é o conselho que você daria para você, Dani do passado? Se a Dani de hoje encontrasse a Dani do passado, que estava lá com dúvida, faço, não faço, eu acho que eu falaria para ela, começa pelo método Tarot Fora de Série. Você não precisava ter perdido 2 anos estudando e pesquisando em internet, em várias coisas, porque é muito completo. E era isso, assim, era o que eu precisava mesmo para entender. E assim, se eu tivesse começado antes, já direto pelo método, eu não teria perdido tanto tempo investindo em outras coisas. E pelo conteúdo que tem, nesse tempo de estudo de investimento, quase nada, porque mais para frente você consegue o retorno com mais facilidade. Se você tem segurança, você passar, saber fazer as tiragens, você já paga o curso fazendo tiragem para os consulentes. E é uma coisa legal também que você direciona, Alex. Você fala assim, não, você tem que fazer assim, dessa forma, até a forma de como abranger o consulente, explicar
tudo que você pode e não pode numa tiragem. Eu acho isso bem legal, e muitas vezes não passam isso. Eles só passam uma teoria bem rasa e fica assim, você faz isso, faz aquilo e acabou. E o resto? Como você lida no dia a dia? Como é que você segue o método do tarô na plataforma? Como você, é uma forma melhor de você estudar, uma forma de você absorver melhor. E era isso, assim, acho que era o que faltava mesmo. E eu queria te fazer uma pergunta. A maneira como o método do Tarot Fora de Série foi construído, você conseguiu encaixar no seu dia a dia? Porque a gente tem a correria, tem boleto para pagar, tem trabalho, tem metrô, tem ônibus, você tem casa para limpar. Como é que a gente construiu? A gente construiu um método. Você conseguiu encaixar isso no seu dia a dia? Com o método Tarot de Fora de Série, além das aulas serem dinâmicas, elas têm um período de duração de aula por aula pelos módulos que não fica cansativo. Você consegue assistir você conseguir separar 1 hora do seu dia, ou até minutos, para você assistindo aos poucos. E é bom que cada método, cada módulo vai complementando uma outra e sempre tem uma recapitulação, então você não fica perdido. Então dá para encaixar no dia a dia, ou dá para você pegar um dia de folga e fazer um intensivão, se ficar alguns dias sem conseguir assistir uma aula, você seguir na sequência correta, você vai sendo guiado, e o método de como explicar, como ensinar, eu acho que também ajuda muito na memorização, nessa parte teórica, para você aprender, e outros macetes também, que é passado dentro do método, para você aprender de uma forma legal e dinâmica. Acho que isso ajuda muito e acaba não atrapalhando no dia a dia. E o que você, Dani, diria para uma pessoa que não está no método do Tarot Fora de Série, que está lá fora, comprando 10 mil livros, pegando PDF de graça no grupinho do WhatsApp? O que você diria para essa pessoa que poderia ajudar ela a dar esse passo e estar dentro do método do Tarot Fora de Série? Não precisa pensar 2 vezes para você entrar no método Tarot Fora de Série, porque é um investimento que vale a pena. Por você, como eu disse, né, eu acabei perdendo tempo fazendo pesquisas e lendo livros que muitas vezes não me ajudou tanto quanto o estudar com o método do Tarot Fora de Série. Eu tinha uma enciclopédia de PDFs que muitas vezes ficavam de lado, e quando eu abria, não era aquilo que eu queria. Né? E o pessoal tem grupos, né, tudo, que fornecem os PDFs, e muitas vezes era tão raso, que eu comparando hoje, né, estudando com o método Fora de Série e relendo vendo alguma coisa, eu achava muito raso. Então é legal que é um estudo muito aprofundado, dinâmico, e só complementa, só te acrescenta mais e mais para você ter mais segurança e mais facilidade para jogar tarô. Você acaba ganhando tempo, na verdade, do que você ficar atrás de outros métodos para você estudar. Eu acho que é uma metodologia muito... Ela é dinâmica, não tem, eu acho que outra palavra para dizer, ela é dinâmica mesmo, porque você consegue fazer inúmeras tarefas e juntar o tarô, mesmo no cotidiano. Você começa a linkar coisas do seu cotidiano com o tarô, porque eu acho muito legal, além de todo o conhecimento passado no método Tarot Fora de Série, o professor Alex Alprin sempre está do nosso lado, sempre pergunta se está tudo certo, está ali lado a lado com todos os alunos, aulas extras, tem um grupo da comunidade dos alunos no Telegram que ele passa N informações, assim, inúmeras informações que acrescentam muito nas aulas, que se você seguir tudo certinho e acompanhando toda essa parte do grupo do Telegram,
assistindo as aulas extras, tem uma planilha sensacional para você conseguir seguir as aulas. Isso, além de tudo, facilita no aprendizado com o método. Acrescenta demais. E é uma coisa que muitos cursos ficam a desejar, né? Fica aquele grupo dos alunos no WhatsApp, todo mundo falando de coisas, de amenidades, e não tem aquele foco no grupo de estudos. E é isso que é legal. E o Alex, ele coloca isso. Fala, gente, o foco é no estudo, vamos todo mundo, um ajudar o outro, um complementa o outro, e sempre tá ali dando a mão para todo mundo. Isso que eu acho mais sensacional, além da metodologia ser incrível, é o professor, né, tá lado a lado com os alunos. Dani, eu quero te agradecer. Muito obrigado mesmo. Você dispensou o seu tempo com a gente, ficou aqui um tempão comigo e eu só tenho a te agradecer por você estar aqui. De você ter vindo conversar, da gente ter entendido um pouquinho mais sobre como o tarô fora de série chega na vida das pessoas. Maravilha! Gente linda, esse aqui foi o Tarô Fora da Caixa. E olha, se você está gostando disso tudo aqui, compartilha com quem ainda não viu esse conteúdo da nossa comunidade Fora de Série. E olha, se você está gostando disso tudo aqui, você precisa se ligar e se inscrever na Semana Tarô Fora de Série. O link está aqui, ó, no descritivo. Ou comenta aí, eu quero, que eu vou te mandar pessoalmente o link. Até a nossa próxima entrevista.